O favoritismo, claro, é muito do Barcelona, né? Muito Sim. alto, a odd até ali bem baixa, né? Pra gente ir, por exemplo, uma vitória simples. Vamos começar com o clássico catalão, né? Espanhol e Barcelona, quinta, 4h30 da tarde, lá no RCDE Stadium, né? É a casa do Espanhol, lá pela 36ª rodada da La Liga, antepenúltima rodada, Matheus Montenegro. Antes da gente entrar na análise, é bom a gente fazer um disclaimer aqui, porque a gente está gravando antes de começar o jogo entre Mallorca e Real Madrid, Antes né? do início da rodada, Real Madrid e Mallorca, Sim. isso. E aí, a gente tem um contexto aqui que se o Real tropeçar em casa contra o Mallorca, que não é a lógica, mas pode acontecer, né? O Barça já vai entrar em campo campeão. Tem esse ponto. Se o Real vencer o seu jogo em casa, Que é a lógica. o Barcelona não vai precisar do resultado, então a gente vai trazer os Nossa dois análise é em cima cenários, disso, né? É claro. A gente tem que fazer uma análise aí com base no que a gente tem à disposição no momento e, obviamente, se a gente fosse deixar para fazer uma gravação no dia, não dava, né? Tem gente que às vezes não entende isso aí, que requer um trabalho, requer um tempo para esse vídeo ser postado, obviamente. Então tem essa questão aí que a gente precisa analisar com antecedência, né? Bom, então vamos ver o aplicativo do Game Arena, né? Pra gente conferir a classificação do Campeonato Espanhol. Inclusive tem o QR Code aqui, né, QR Fábio? Code. Sempre importante destacar para o apostador, para você apontar a câmera, seu celular e baixar o Game Arena de forma gratuita, beleza? O momento recente das equipes é bem distinto, como foi ao longo de toda a temporada, mas antes vamos ver a tabela de classificação antes do início da 36ª rodada, né? O Barcelona que venceu o El Clássico e abriu 7 pontos de vantagem para o Real Madrid. Ou seja, é aquilo que a gente mencionou, né? Se o Real Madrid tropeçar, o Barcelona ele já pode se sagrar matematicamente campeão espanhol, mesmo sem entrar em campo diante do Espanhol, o que afetaria, obviamente, toda a nossa análise para essa partida. É isso, vamos ver o Espanhol, né? Vamos ver a situação aí do time que também é 14º. da Catalunha. 14º ali, né? Ainda está ameaçado pelo rebaixamento, matematicamente, então precisa pontuar, né? Precisa ainda levar esse jogo a sério para não correr risco aí nas últimas rodadas. Perfeito. Vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Espanhol, que perdeu do Leganés, né? 3-2, um jogo que era um confronto ali direto. E deixou o Leganés vivo aí nessa... Tipo, acaba sendo... É um adversário na briga contra o rebaixamento, não, o Leganés. Perdeu do Betis, 2-1. Perdeu do Villarreal, 1-0. Empatou com o Valência, 1-1, mas deixou gol, né? Nos últimos 5 jogos, marcou gol em 4. Pois é. Né? E a equipe do Barcelona, vamos ver o... Eu ia destacar só no primeiro turno, foi 3-1 pro Barcelona, tá? Até mesmo fora de casa, né? O Espanhol conseguiu deixar seu golzinho contra o Barça. É um ataque que, dentro das suas proporções, dentro da sua campanha, eu diria que funciona. Isso, já a equipe do Barcelona venceu o El Clássico, né, de virada, o Real abriu 2-0, mas o Barça fez 4-3 no final do jogo. Antes havia empatado com a Inter de Milão no tempo normal, 3-3 na prorrogação, né, acabou tomando um 4º gol, eliminação. E aí, contra o Valladolid, venceu por 2-1 com o time reserva, empatou com a Inter de Milão na ida 3-3, 3-2 contra o Real Madrid na final da Copa do Rei, muitos gols, né, nos jogos. Todos os jogos aí recentes do Barcelona, batendo ambas marcam e saindo pelo menos 3 gols. Ele tomando gol em todos, né? Cara, pois é, não, em 5 deles, em 4 desses 5 jogos saiu pelo menos 5 gols, ele tomando pelo menos 2, né? Então acho que essa é uma tônica do Barcelona ao longo de toda a temporada, tá? E mesmo que o Barcelona entre em campo já campeão, eu acho que isso vai acabar prevalecendo porque também tem o fator espanhol, que ainda está brigando contra o rebaixamento. Não deixa de ser um clássico, né? Acho que o Barcelona simplesmente não vai entrar largado no jogo de qualquer forma. Então eu acho que pelo menos esse fator movimentado, acho que vai pesar independente da situação. Muito bem, então vamos para o nosso Momento Bet Nacional na tela. O favoritismo, claro, é muito do Barcelona, né? Muito alto, a odd até ali bem baixa, né? Para a gente ir, por exemplo, uma vitória simples da equipe catalã, né? Não, as duas são catalãs, né? Da equipe do Barcelona. E aí, Matheus Montenegro? Cara, tem uma coisa curiosa, né? Porque o Barcelona ele tem esse ponto dos jogos com muitos gols, a defesa acaba deixando muito a desejar. O Barcelona ele levou pelo menos 2 gols em 4 dos últimos 5 jogos, tá? E até mesmo quando enfrentou o Espanhol dentro dos seus domínios, ele levou gol também. Foi 3-1 lá no primeiro turno, como a gente trouxe. E aí o Barcelona nos seus últimos jogos, quase todas as vitórias têm sido por apenas um golzinho de diferença. 2-1, 3-2, 4-3. Então até por isso, eu tenho um leve pé atrás da dica do tipster ser o handicap menos 1,5. Que é para o Barcelona vencer por 2 gols de diferença. E por isso eu acho que é mais seguro a gente pegar o criar aposta e combinar vitória do Barcelona com mais de 2,5 gols. Por que eu gosto aqui? Porque a gente coloca um golzinho do Espanhol no bolo, eventualmente. 2-1. Se o Barcelona destoar e fizer o que sabe fazer,
Pode ser uma goleada, 4-0, sei lá, 3-0, 3-0, 4, 5, 6, enfim, até o infinito. Isso. Mas, assim, se eventualmente der essa lógica dos confrontos recentes do Barcelona que tem acontecido, pode muito bem ser um 2-1 também. Um 3-1, um 3-2. Então eu acho que aqui acaba sendo melhor. Porque a gente conta com a vitória do Barça, que deve acontecer, independente do Barcelona já entrar campeão ou não. Eu acredito muito que o Barça vai vencer o jogo e vai ser um jogo movimentado, até porque o espanhol também precisa do resultado. Então, vitória do Barcelona e 3 golzinhos no jogo, eu acho que é a melhor pedida aí em termos de custo-benefício. Muito bem, então de cada aí para Espanhol e Barcelona, né? A vitória do Barça e o mais de 2,5 gols no jogo. Vamos só dar uma olhada quanto está o gol do Espanhol, Matheus Montenegro. Você acha uma boa pedida? 1,66, nem é tão alto, tá? É porque pode ser que caso o Barcelona já esteja campeão no jogo, você vai pegar um Barcelona um pouco mais relaxado e o gol do Espanhol se torna uma tendência até pela defesa frágil do Barcelona. Então fica essa aí, para quem quiser uma alternativa secundária, né? Quem achar que o Barça pode ali entrar já tendo comemorado o título na noite anterior, sim, o golzinho do Espanhol acaba sendo também uma dica boa, até porque a defesa do Barcelona toma gol em praticamente todos os jogos. Tomou recentemente o Valladolid, time rebaixado. Acho que pode esperar pro ao vivo. Eventualmente ver se o Espanhol tá achando espaço também. Né? Isso, enfim, e também é uma alternativa. Muito bem, então análise feita aí de Espanhol e Barcelona.